Teomário Mota, Messias de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender Madeireiro também, junto com o Ricardo Salles. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada de, na minha opinião, de marginais, de bandidos. Para mim são bandidos, até pela... Então, gente, antes de começar aqui com as notícias de Santa Catarina, que tiveram espaço na mídia nacional, né, nessa semana, eu queria aqui destacar esse vídeo com a fala do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que investiga ou investigava o crime organizado no norte do país, incluindo na Amazônia, né, claro. No ano passado, em entrevista ao Estúdio I da Globo News, ele acusou o governador Jorginho Melo, na época senador, de apoiar grileiros de terra e criminosos no norte do país. Ele ainda enfatiza que Jorginho Melo é de Santa Catarina, pela distância, né, relação geográfica que teria para estar se envolvendo com criminosos do norte do país. Na entrevista, o delegado dizia que os policiais estavam no bolso de criminosos, e o caso foi relembrado nessa semana, quando a Etersec Anonymous divulgou informações sobre a deputada federal Carla Zambelli. Repercutindo esse vazamento de dados, o vídeo de Thiago dos Reis, do canal Plantão Brasil no YouTube, mostrou uma parte dessa entrevista do delegado, onde aparece ele citando o nome de Jorginho Melo, né? Eu lembro que o delegado Saraiva, mostrei aqui no vídeo passado, o delegado Saraiva, o Anonymous até lembrou desse caso, estava citando numa entrevista ao Globo News, ou seja, não era assim, estava numa live que a Carla Zambelli pode dizer que não viu, não, Globo News. Ele disse o seguinte, olha, tem parlamentares que são pagos por esses madeireiros, por esses criminosos que estão destruindo a Amazônia. Ele falou, vou citar nomes. Aí ele falou Jorginho Melo, que agora é governador. Aí ele falou, entre outros, Carla Zambelli, que essa é a bancada. Na época, o Jorginho Melo disse que iria processar o delegado Saraiva pelas acusações. Mas por que é importante lembrar esse caso agora, né, que Jorginho Melo é governador? Porque o governador que não se posiciona do lado do meio ambiente é um risco para tempos de desastres naturais, né? Lembrando que partiu do próprio Jorginho Melo, enquanto senador ainda, um projeto para ocupar as margens de rios e lagoas nos centros urbanos das cidades, né? O objetivo dele de expandir e regularizar empreendimentos irregulares nas orlas dos rios das cidades do Brasil, né? O PL 1869, de minha autoria, é mais um projeto que vai mexer fundamentalmente com a estrutura das cidades brasileiras, dando a prerrogativa aos municípios para que eles possam gerenciar a distância, rios, riachos, córregos, enfim, porque todas as cidades nasceram próximo aos rios. Então a justiça determinou que teria que prevalecer o Código Florestal. Isso não é possível, é inexequível. Não, eu só queria voltar num ponto aqui. O senhor fez acusações graves contra parlamentares, atribuiu a eles condutas criminosas, né? E continuando aqui na esteira das notícias de Santa Catarina, uma notícia triste aqui que tem relação com desastres e ambientais e chuvas em Santa Catarina. Uma tia e um sobrinho de 5 anos morreram afogados ao passar de motocicleta por uma via alagada em Santa Catarina. É uma jovem de 22 anos e o sobrinho dela, que teriam caído em um rio enquanto trafegavam de motocicleta em uma via alagada por conta das chuvas. Então, Santa Catarina já, né, volta aí a fazer vítimas. E também aqui uma notícia que Santa Catarina foi destaque, foi a queda da ponte entre Torres e Passo de Torres, né? Que mostra que a gente também pode estar passando aí por um sistema de fragilidade da nossa infraestrutura, das nossas pontes, né? Do interior dos municípios de Santa Catarina. É mais um problema a preocupar que foi notícia no Brasil, né? Ainda foi notícia no Brasil essa semana, por Guilherme Amado, do Metrópolis, que o governo federal vai transferir o centro de formação da PRF de Santa Catarina para Brasília, né? Mais uma perda para Santa Catarina aí. E aqui
essa informação consta que o governo Lula vai transferir a unidade corporativa da Polícia Rodoviária da Unidade Federal de Florianópolis para Brasília, né? Uma série de mudanças cujo objetivo é reverter o que foi diagnosticado como uma hipertrofia do órgão no governo de Jair Bolsonaro. Seguindo aqui adiante, diz que a localização, na avaliação do governo, favorece que os integrantes da polícia de todo o país participem dos treinamentos do centro de formação. A unidade é responsável pela capacitação técnica dos policiais. A última notícia que nós selecionamos aqui, que destacou Santa Catarina no cenário nacional, foi a possível vinda do filho do presidente do 04, Renan Bolsonaro, para Santa Catarina, que foi avisado aqui por meio de uma rede social de um amigo dele, o advogado Lucas Dallo, aqui no Instagram, dizendo: seja muito bem-vindo, meu amigo Bolsonaro Júnior, Santa Catarina te recebe como mereces. E para analisar essa notícia aqui, nós pegamos um trecho do canal O Historiador e separamos para você agora. Que o clã Bolsonaro é fã de uma mamatinha não é novidade pra ninguém. Vide o caso da rachadinha no gabinete do Flávio, do Carlos e do próprio Jair. Só que agora o 04, vulgo Zinfuroso, filho ali do presidente Jair Messias Bolsonaro, Renan Bolsonaro, que fez até uma harmonização facial, mas parece que ficou pior do que era, tem como estragar mais ele, mas enfim, está de mudança para Santa Catarina. Porque ele quer aproveitar as praias do sul do Brasil? Aparentemente não. Ele quer basicamente uma mamatinha no governo do governador bolsonarista Jorginho Melo. Aparentemente, o governador bolsonarista Jorginho Melo, que inclusive utilizou os advogados de Santa Catarina para tentar defender os golpistas que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro, vai dar ali, quem sabe, a mamatinha pro filho do mito. O Jorginho Melo, inclusive, está tendo alguns problemas com a justiça lá em Santa Catarina, porque um grupo de advogados denunciou a utilização do Estado por ele para poder defender os atos de terror do dia 8 de janeiro e ainda mover os representantes do Estado para Brasília com a suposta tese de que eles estavam indo para Brasília defender os cidadãos catarinenses. Só que como os advogados apresentaram na denúncia, por crimes ou condutas criminosas acontecidas em outros estados, você não deve movimentar, por exemplo, os representantes da advocacia do Estado, da Defensoria Pública, para ir lá defender, em tese, os cidadãos catarinenses, porque isso cabe ao governo ou unidade federativa de onde aconteceu essa situação, né? A Defensoria Pública de lá. Mas voltando ao caso do Jair Renan Bolsonaro, ele deixou Brasília, onde vivia em uma casa de 3 milhões de reais com a mãe, que ali se tem um conflito, inclusive, sobre o valor da casa. Algumas pessoas dizem que a casa, na verdade, valia mais de 6 milhões. Outras pessoas dizem que a casa era alugada. A Ana Cristina Vale declarou que a casa era dela publicamente, inclusive. E as pessoas acabaram tomando conhecimento dessa ida do Jair Renan Bolsonaro para Santa Catarina por parte de um amigo dele que é advogado, chamado Lucas Dallo, que recebeu ele lá em Santa Catarina com uma cerveja local, inclusive, e publicou o seguinte aqui, matéria trazida na Metrópolis. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Santa Catarina te recebe como mereces. Feliz por escolheres o melhor estado do Brasil para morar. Publicou ali nas suas redes sociais o advogado Lucas Dallo, que para mim essa ida do Renan Bolsonaro para lá não tem outra explicação a não ser uma indicação, evidentemente, ali para um cargo comissionado por parte do Jorginho Melo. A gente sabe que o clã Bolsonaro gosta de uma mamatinha e como os holofotes nesse momento estão mirados ali nos outros irmãos dele que tem cargo político, seria muito pouco provável que esses irmãos colocassem o Jair Renan em algum cargo, até porque a gente sabe que os esquemas que envolvem o clã sempre são esquemas, no mínimo, que levantam suspeita.